Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai ver matemática, né? E vai ser dia 15 de junho, né? A nossa aula hoje. Vocês vão preencher o gabarito, cabeçalho, e vai colocar Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 15 de junho de 2021. Hoje é terça-feira, professora Damares Vilela, turma 4, ano B8, turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento, certo? Aqui nós temos que nós vamos ver a matéria ângulo hoje, é a semana 3, e vocês encontram esse conteúdo na página 29. Então, nós vamos estudar 29, 30 e 31, ângulo. E aí vai ficar na página 32, já começa a semana 4, medidas de tempo. Na semana 3 a gente tem que a unidade temática é geometria. Objeto do conhecimento são os ângulos retos e não retos, uso de dobraduras, esquadros e softwares. As habilidades, ensino fundamental 04, matemática número 18. Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. Nosso conteúdo relacionado é lados e vértices de um polígono, ângulos de um polígono e ângulos retos. Aqui ele fala, o nosso tema então é ângulo, né? Oi, criança, você já ouviu a palavra ângulo? É sobre isso que iremos estudar hoje. Parece complicado, mas você verá que podemos aprender de forma divertida e assim tudo fica mais fácil. Apresentação. Ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. O ângulo pode ser reto quando a abertura entre os segmentos mede exatamente 90 graus. Olha só, a Damares tem um compasso aqui. O que é um compasso? É uma ferramenta de duas partes, ó. Se eu fizer com ela assim, eu vou ter um ângulo menor que 90 graus. Se eu fizer com ela, vamos ver se eu consigo fazer um ângulo de 90 graus com ela. Ai, é difícil que ela abre os dois lados juntos. Ó, eu tenho aqui um ângulo de mais de 90 graus, tá? E aqui um menor que 90 graus. Ele é de fazer círculo, sabe? Ele tem uma pontinha aqui, ó, firma no papel e aqui uma lapiseira que escreve. Então, ele faz círculos. Então, um ângulo de 90 graus, ele é assim, ó. Tá vendo? Ele forma... é um cantinho de parede. Você já imagina um cantinho da parede das nossas casas. Então, ele é um ângulo de 90 graus, né? Depois, deixa eu guardar aqui. Depois, a gente tem um ângulo agudo. Então, aqui, ó, o ângulo agudo, ele é a abertura entre os segmentos mede menos que 90 graus. Então, esse aqui é um agudo. Obtuso, quando a abertura entre os segmentos mede mais que 90 graus, tá vendo? E aqui o ângulo reto, que é o cantinho das nossas paredes, né? Das nossas casas. Ó, podemos perceber os ângulos em diversos locais ou coisas. O reto no telhado das casas, em algumas das horas representadas em relógios de ponteiros, etc. O ângulo agudo em algumas horas, na abertura da tesoura, etc. Obtuso em algumas horas, nas janelas, nos cantos das paredes, nos cantos dos nossos cadernos, né? Então, são exemplos de ângulos.
Podemos associar o ângulo à ideia de giro ou mudança de direção. Você, criança, então, pode fazer giros com o corpo de meia volta, um quarto de volta, volta inteira, fazer deslocamentos na sua casa e representar estes giros e deslocamentos através de desenhos. Para reconhecer ângulos retos e não retos, uma boa ideia é construir um molde de ângulo reto feito com dobradura de papel, como o do modelo. Tá vendo aqui? Você pode identificar os tipos de ângulos em objetos da sala, na natureza, em desenhos. Uma boa brincadeira para aprender sobre ângulos é a do coelhinho sai da toca. Aqui, ó, tá vendo? Tá o coelhinho aqui e o coelhinho vai sair da toca, né? A construção do conceito de ângulo começa nos anos iniciais do ensino fundamental e o ideal é que a primeira abordagem associe o ângulo à ideia de giro ou mudança de direção. A criança então pode fazer giros com o corpo, de meia volta, um quarto de volta, volta inteira, fazer deslocamentos no pátio da escola ou na sala de aula e representar esses giros e deslocamentos por meio de desenhos ou materiais concretos. Depois disso, a criança vai aprender a reconhecer ângulos retos e não retos. E uma boa ideia é utilizar um molde de ângulo reto, como esse aqui, que pode ser feito com dobradura de papel. A turma então pode identificar os tipos de ângulos em objetos da sala de aula, na natureza ou em desenhos. A compreensão de que é possível medir ângulos e classificá-los vai iniciar então nos anos iniciais e vai se aprofundar nos anos finais do ensino fundamental. Neste vídeo eu vou mostrar o jogo Coelhinho Sai da Toca, que é uma adaptação de outro jogo que consta no livro que eu deixei referenciado aqui abaixo. O jogo vai ajudar a fixar ângulos retos, maiores que o reto e menores que o reto. E eu deixei um link na descrição do vídeo para quem quiser fazer download da tabela do jogo e utilizar com os seus alunos. Ele está faminto, por isso vai percorrer o caminho até a cenoura e irá comê-la numa das casas. O primeiro a jogar coloca o marcador sobre o coelho, lança os 2 dados para descobrir a cor e o número da casa, faz o percurso do coelho até a cenoura e dali até a casa sorteada e deposita o marcador nesta casa. O caminho formará um ângulo que poderá ser reto,
maior que o reto ou menor que o reto. Para saber o tipo de ângulo formado, o jogador poderá utilizar o molde do ângulo reto. Ele anotará a jogada e o tipo de ângulo formado e passará a vez. O próximo jogador partirá da casa onde se encontra o marcador, jogará os dados para determinar outra casa onde ele vai comer a cenoura. Se numa jogada os dados sortearem a casa em que se encontra o marcador, então o jogador sairá desta casa, passará pelo centro e irá até a casa colorida, anotando o tipo de ângulo formado. Após 5 ou 6 jogadas, ganha aquele que tiver maior quantidade de ângulos retos. Olha que legal, né? Vocês viram como foi legal esse... Agora vamos pro próximo, né? Vocês podem estar brincando esse coelhinho sai da toca aí, desenhando numa folha e brincando, né? Pode pegar um dadinho comum de algum outro brinquedo e tá fazendo. Vamos ver mais um vídeo para poder ilustrar melhor sobre isso. Smile and learn. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter. Rotina de exercícios para me... Depois eu posto para vocês o link do vídeo, crianças. Aqui, ó, nos geoplanos abaixo, vocês vão desenhar alguns ângulos. Vão desenhar o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá? Vocês fazem o traçado conforme vocês precisam do valor do ângulo, certo? Essa atividade aqui é bem legal, olha só. Cada bolinha, ela significa uma letra. Quer dizer, duas letras, né? Uma sílaba. Por exemplo, olha só. O primeiro quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão os... Aí, vem aqui. Aí, aqui, ó, é o PEI.
Depois, os peixes, porque aí desce, ó, os peixes. Aí vocês andam linha reta. São animais. Aí sobe, tá vendo? Vertebrados. Olha que bacana. Aí vocês desceram, né, até aqui, vão subir novamente. Aí vocês vão seguir os tracinhos, tá? Conforme a linha e a coluna que tá a bolinha, né? E aí depois, no final, vocês vão colocar aqui, ó, pra Damares ver a frase que formou. Na medida em que vocês já vão localizando, vocês já vão colocando aqui, tá certo? Observe os espaços da sua casa e desenhe os lugares onde você encontrou ângulos, né? Então, vocês vão observar a sua casa e desenhar o lugar que encontrou ângulo. Aqui, vocês vão marcar o quadrado em que as setas retas formam um ângulo reto. Lembrando que o ângulo reto é aquele assim, ó, né? Ele forma 90 graus, né? É uma linha horizontal, e uma linha vertical. É o encontro das duas, tá? E fim, né, da nossa aula, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!